Olá, bem-vindos de volta. Este é o nosso terceiro encontro na série sobre a nova Lei de Seguros do Brasil. E hoje a gente vai mergulhar fundo no coração da lei, sabe? Vamos analisar os artigos 89 a 132, que é onde o jogo realmente acontece. É aqui que a lei para de falar de teoria e começa a definir, na prática, como cada tipo de seguro funciona e quais são as regras processuais que vão valer daqui para frente. Vamos entender o que muda de verdade. Pois sim. Agora, a nossa análise fica mais cirúrgica. Nos encontros passados, a gente viu os princípios gerais, a base de tudo. Agora não. Agora a gente entra no detalhe, na filigrana da lei, para ver as regras específicas de cada modalidade de seguro e, claro, toda a estrutura processual que a nova legislação desenhou. Bom, o nosso roteiro vai seguir a própria estrutura da lei para não ter erro. A gente começa pelo seguro de danos, aquele focado no patrimônio. Depois, a gente vira a chave completamente e vai para a lógica do seguro de pessoas. Na sequência, vamos falar da importância dos seguros obrigatórios e sua função social. E aí, um ponto importantíssimo, a nova sistemática da prescrição. E, para fechar, as regras de transição. Então vamos lá. Ok, primeiro capítulo: seguro de danos. É fundamental entender que todo esse ramo do direito securitário é construído em cima de um pilar, um verdadeiro dogma jurídico. E é esse princípio que define toda a sua aplicação e o diferencia de todo o resto. E o coração do seguro de danos é este aqui, o princípio indenizatório, previsto lá no artigo 89. A ideia é bem direta. O seguro serve para restabelecer a situação financeira da pessoa para o momento anterior ao dano. Ele não pode, em hipótese alguma, ser uma fonte de lucro. Pensa assim, se um carro valia 50 mil, a indenização não pode ser de 60 mil. O objetivo é reparar, não enriquecer. E a lei é taxativa. Qualquer cláusula que viole isso é nula, de pleno direito. Agora, olha que interessante como a lei, entre os artigos 91 e 94, traz uma clareza para discussões que eram intermináveis nos tribunais. Foquem aqui no infrasseguro e rateio. Antes da lei, se um imóvel de 1 milhão fosse segurado por 500 mil e houvesse um dano de 100 mil, a seguradora aplicava o rateio e pagava só 50 mil. Agora, a lei inverteu essa lógica. O rateio só pode ser aplicado se estiver previsto de forma expressa no contrato. A regra geral passou a ser a indenização integral do prejuízo, claro, até o limite da apólice. É uma proteção enorme para o segurado. Agora vamos para o que talvez seja uma das maiores, se não a maior, inovação processual da lei. Uma mudança estrutural na forma como os processos judiciais de responsabilidade civil vão ser tratados. Isso aqui vai mudar o dia a dia dos fóruns. Esse fluxo desenha um novo caminho. O artigo 101, na prática, criou uma ferramenta processual própria para o seguro. A vítima do dano processa o causador, que é o segurado. Este, por sua vez, tem o dever de comunicar à seguradora e pode chamá-la para dentro do mesmo processo. E qual o resultado disso? O juiz vai decidir tudo de uma vez: a culpa do segurado e o dever de cobertura da seguradora. Tudo na mesma sentença. A ideia é, obviamente, buscar mais celeridade e eficiência. E aqui está o pulo do gato, como bem pontuou o professor Fred Didier Júnior. Isso não é a velha denunciação da lide do Código de Processo Civil. A lei criou uma figura jurídica nova. E por que isso é tão importante? Porque a seguradora entra no processo para discutir a sua obrigação contratual, aquela que ela tem com o segurado. Ela não vira uma devedora solidária pelo dano. A solidariedade, a gente sabe, não se presume. A responsabilidade dela é contratual, limitada à apólice, e não se confunde com a responsabilidade civil do segurado pelo ato ilícito que ele cometeu. Muito bem, vamos virar a página. A gente sai do seguro de danos e entra no seguro de pessoas. E aqui a lógica é completamente diferente. A gente tem que esquecer a ideia de indenizar um prejuízo. Aqui o foco é outro. A natureza é previdenciária, é dar um amparo financeiro. O contraste é gritante, né? De um lado, a lógica indenizatória. O objetivo é repor um dano material, algo que tenha um valor. Do outro lado, a lógica providenciária. O objetivo é entregar um capital, uma quantia em dinheiro, para amparar uma família num momento difícil, por exemplo. Por isso, no seguro de vida, não se pergunta qual foi o prejuízo financeiro da morte. A vida não tem preço. Por isso, o capital segurado é de livre estipulação entre as partes, sem as amarras do princípio indenizatório. E a lei veio com um pacote de proteção social muito forte. Primeiro, o artigo 121 corrige uma injustiça histórica.
Aquelas cláusulas que excluíam uma cobertura para acidentes de trabalho agora são expressamente nulas. Uma vitória imensa. Segundo, o artigo 122 cria um escudo de proteção. O capital do seguro de vida ou invalidez é impenhorável, ou seja, os credores do segurado não podem botar a mão nesse dinheiro. E por fim, uma novidade sobre o capital abandonado. Se ninguém reclamar o valor, ele não fica mais no caixa da seguradora. Ele vai para o FUNCAP, ganhando uma destinação social. E gravem bem este número, 3/4. Pelo novo artigo 123, qualquer alteração numa apólice coletiva de seguro de vida que seja prejudicial aos segurados, agora exige o consentimento expresso de, no mínimo, 75% dos membros do grupo. Isso é uma trava de segurança poderosíssima que dá uma estabilidade nunca antes vista para esses contratos. Seguindo em frente, vamos falar dos seguros obrigatórios. Aqui, a lei faz questão de elevar o status desses contratos. Eles deixam de ser vistos apenas como um negócio privado para serem tratados como um verdadeiro instrumento de política pública. Esse conceito de função social, que agora está escrito com todas as letras no artigo 125, muda o jogo. Pensa, por exemplo, num seguro de um condomínio ou no antigo DPVAT. Eles são obrigatórios porque protegem a coletividade. São normas de ordem pública. E é por isso que a lei os blinda de forma especial. Qualquer cláusula que tente afastar a indenização por morte ou invalidez nesse tipo de seguro é nula. Simplesmente não tem validade. Bom, agora chegamos num ponto nevrálgico, uma das mudanças mais discutidas e, sem dúvida, de maior impacto prático da nova lei, as regras de prescrição, ou seja, o prazo que as partes têm para buscar seus direitos na justiça. Olhem bem para a segunda linha da tabela. Aqui está a revolução do artigo 126. Aquele prazo de 1 ano que o segurador tinha para processar a seguradora, ele não começa mais a contar da data do acidente ou do sinistro. Agora, o cronômetro da prescrição só começa a rodar a partir da ciência inequívoca da recusa expressa e fundamentada da seguradora. Isso aqui é um divisor de águas. Acaba com aquela corrida contra o tempo enquanto as partes ainda estão negociando e resolve uma das maiores causas de judicialização do setor. Certo. Mas e se o segurado não concordar com essa recusa e tentar resolver administrativamente? O que acontece com esse prazo? A resposta está no artigo 127. A lei criou um mecanismo claro. Se o segurado fizer um pedido de reconsideração formal, o prazo prescricional para, ele fica suspenso. Mas atenção, isso só acontece uma única vez. A partir do momento em que a seguradora comunica a sua decisão final sobre a reconsideração, o prazo volta a correr de onde parou. É uma solução de equilíbrio, que incentiva o diálogo, mas também impede que a discussão se prolongue para sempre. E, para finalizar, vamos tratar das disposições finais e transitórias. É aqui que a gente entende como e, principalmente, quando toda essa nova estrutura legal começa a valer e para quem ela se aplica. Esse cronograma ilustra perfeitamente o princípio do tempus regi actum, o tempo rege o ato. Depois de publicada, a lei teve 1 ano de vacatio legis, que é aquele período de adaptação para o mercado. Ela só entrou em vigor de fato em dezembro de 2025. E o mais importante, ela se aplica apenas aos contratos novos ou aqueles que forem renovados a partir dessa data. Os contratos antigos continuam sendo regidos pela lei da época em que foram assinados. Isso se chama respeito ao ato jurídico perfeito e é fundamental para a segurança jurídica. Mas a história não acaba com a lei. O artigo 128 dá uma missão contínua para a SUSEP, que é o nosso xerife do mercado de seguros. A SUSEP vai ter que expedir as normas, as circulares, para detalhar como tudo isso vai funcionar no dia a dia, sempre com um dever fundamental: proteger os interesses dos segurados. E tudo isso nos leva a uma reflexão final sobre a grande ambição por trás dessa lei. Será que, com um sistema legal mais claro e consolidado, o mercado de seguros brasileiro vai conseguir, de fato, reduzir o número de processos na justiça e criar um ambiente de mais previsibilidade para todo mundo? É a grande aposta. Bom, se essa análise mais aprofundada serviu para clarear as complexidades da nova lei, fica o convite para que se inscrevam no canal e deixem um like. Isso nos incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo denso. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.